Algo invisível aos nossos olhos, mas não aos telescópios, está orbitando silenciosamente o nosso planeta. Um objeto que não segue as regras conhecidas da gravidade, que se aproxima da Terra sem aviso, mergulha em curvas desconcertantes e depois desaparece em direções imprevisíveis, como se tivesse vontade própria. Não é um meteoro, não é um asteroide. E, surpreendentemente, também não é um satélite conhecido. Desde sua descoberta, os maiores observatórios do mundo vêm tentando entender do que se trata e falhando. Esse visitante silencioso foi detectado há mais de 5 anos, tempo suficiente, em teoria, para que a ciência tivesse uma resposta clara. Mas tudo que temos até agora são suposições, dúvidas e 2 fatos que deixam qualquer especialista inquieto. Primeiro, ele se comporta de maneira muito parecida com Oumuamua, o famoso objeto interestelar que confundiu a comunidade científica em 2017. Segundo, e mais desconcertante ainda, é o que sua órbita sugere que ele não pode ser natural. O que quer que esteja voando ao nosso redor parece ter origem artificial. E isso muda tudo. Prepare-se, porque essa história só está começando. Mas antes, curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que vai gostar desse conteúdo e segue o canal. Isso ajuda bastante a gente continuar produzindo conteúdo para você. Bom, então vamos lá. Mas o que exatamente conecta esse novo objeto ao misterioso Oumuamua? E por que tantos cientistas preferem não falar sobre isso? Essa não é a primeira vez que um objeto com um comportamento inexplicável visita a nossa vizinhança cósmica. Em outubro de 2017, o telescópio Pan-STARRS, localizado no Havaí, capturou um intruso vindo de fora do sistema solar. Ele foi batizado de Oumuamua, uma palavra havaiana que pode ser traduzida como mensageiro de longe, que chega primeiro. E desde o momento de sua detecção, ele foi tudo menos comum. Ao invés de seguir a trajetória de uma rocha espacial típica, ele acelerava e desacelerava sem explicação visível, como se estivesse sendo propulsionado por algo invisível. A comunidade científica tentou se apressar em classificá-lo como cometa, mas faltava algo fundamental. Ele não tinha cauda, nem liberação de gases, sinais clássicos que identificam esses corpos. Outros sugeriram que fosse um asteroide, mas seu formato estranho, semelhante a uma agulha ou uma panqueca metálica girando, contradiz tudo o que já havíamos catalogado. A verdade é que o Oumuamua fugia de todas as categorias conhecidas. O ponto mais intrigante: sua aceleração não era gravitacional. Não havia nada que o puxasse ou empurrasse de forma convencional. A única explicação possível apontava para a pressão da radiação solar, o que, por isso só, levantava hipóteses ainda mais ousadas. Na época, o astrofísico Avi Loeb sugeriu uma possibilidade que dividiu a ciência. E se o Oumuamua fosse, na verdade, um fragmento de tecnologia alienígena? Uma vela solar, talvez, um artefato perdido no tempo e no espaço? E agora, como esse novo objeto orbitando a Terra de forma tão similar, a pergunta inevitável surge: estaríamos diante de um novo Oumuamua? Só que mais perto, muito mais perto? Quando a ciência não consegue identificar o que ela está vendo, ela faz o quê? Nomeia. Foi exatamente isso que aconteceu em 2019, quando telescópios especializados detectaram um objeto incomum zagueando ao redor da Terra. Como ninguém sabia o que ele era, nem de onde vinha, nem por que se movia daquele jeito, ele recebeu uma etiqueta fria e provisória, a 10BLZ, um código que, à primeira vista, parece burocrático. Mas por trás dessa sequência enigmática esconde-se um verdadeiro quebra-cabeça orbital.
O que mais chamou a atenção dos astrônomos foi uma trajetória do A10BLZ não se comportava como nenhum corpo natural já observado. Ele não caía em linha reta como um meteoro, tampouco orbitava de maneira previsível como os satélites que povoam nossa atmosfera. Ao contrário, sua órbita parecia viva, instável, alongada, quase caótica. Em um momento ele passava perigosamente pelo lado da Terra, ao menos de 600 quilômetros da superfície, no outro se afastava em arcos imensos que cruzavam a órbita da Lua. Nenhuma das classificações tradicionais da astronomia parecia dar conta de explicar o que ele era. Asteroide? Não. Meteoro? Longe disso. Satélite perdido? Improvável. Era como se estivéssemos lidando com uma nova categoria de objeto, uma que desafiava tudo o que já sabíamos sobre dinâmica orbital. E quando nem a ciência sabe como nomear aquilo que observa, talvez estejamos diante de algo muito novo. Já ouviu falar de sacos de lixos espaciais? Pois é, a ciência também tem seu lado poético, ou, no mínimo, curioso. Quando os astrônomos tentam classificar objetos que se comportam de maneira leve, instável e aparentemente sem rumo, muitas vezes acabam recorrendo a metáforas inusitadas. E foi assim que nasceu a categoria dos chamados ETBOS, sigla para Empty Trash Bag Objects, algo como objetos de sacos de lixos vazios. E por mais estranho que pareça, a comparação faz sentido. Imagine um saco plástico esvoaçando ao vento em uma rua deserta. Ele não tem peso suficiente para seguir uma trajetória reta, nem forma definida para resistir ao ar. Em vez disso, balança, gira, acelera sem aviso e muda de direção se estivesse dançando. Em vez disso, balança, gira, acelera sem aviso e muda de direção como se estivesse dançando. Agora, troque o vento pela radiação solar e a rua deserta pelo vácuo do espaço. Pronto, você tem um ETBO. Segundo o renomado astrofísico Avi Loeb, o mesmo que lançou a hipótese ousada sobre Oumuamua, esses objetos seriam restos extremamente leves de missões espaciais antigas, fragmentos de material metálico ou plástico que flutuam próximos à Terra, sensíveis demais à pressão da luz solar. Mas tem um detalhe: mesmo esses detritos espaciais têm padrões previsíveis, até certo ponto. São geralmente pequenos, com estrutura inflada e massa baixa, característica que os tornam vulneráveis à radiação solar, sim, mas que ainda assim seguem órbitas mais ou menos compreensíveis. O problema é que o A10BMLZ, apesar de parecerem se encaixar nessa descrição, não se comporta como um ETBO. O que é o diferencial? É exatamente o que a gente vai descobrir. Tudo bem, chamá-lo de saco de lixo vazio pode parecer engraçado, até reconfortante. Afinal, se for só um pedaço leve de metal ou plástico flutuando por aí, não há o que se preocupar, correto? Errado. O A10BMLZ pode até ter características parecidas com os ETBOS comuns, mas seus movimentos revelam algo bem mais estranho. Para começar, sua trajetória é incrivelmente alongada, quase como se uma bala que foi disparada sem rumo, mas que insiste em retornar em órbitas imprevisíveis. Ele chega a se afastar até 500 mil de quilômetros da Terra, o que equivale a 1,3 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Depois, sem qualquer explicação plausível, mergulha de volta, chegando a raspar a alta atmosfera do planeta. Não há detrito espacial conhecido que realize esse tipo de vai e vem tão extremo assim. Mesmo entre os ETBOS, a maioria permanece em órbitas muito mais curtas e elípticas, com períodos que giram em torno de um dia. O A10BMLZ
No entanto, completa sua órbita a cada 2 semanas. Para algo teoricamente leve, como uma folha metálica ou um fragmento de plástico aluminizado, isso não faz o menor sentido. E é exatamente aí que mora o mistério. Porque o objeto supostamente simples, sem propulsão própria, com baixa massa e forma irregular, consegue manter uma obra tão excêntrica e longa. Algo está fora do lugar. Ou estamos diante de uma exceção estatística incompreensível, ou algo de completamente fora da curva daquilo que conhecemos. Se tem uma coisa que os astrônomos sabem com certeza, é que objetos no espaço obedecem à gravidade, até que deixam de obedecer. O A10BLMZ, por exemplo, não apenas orbita de maneira errática, como também apresenta acelerações que não podem ser explicadas pelas forças gravitacionais conhecidas. Em alguns momentos ele acelera de forma súbita, em outros freia ou muda levemente de direção, como se estivesse reagindo a algo invisível. E isso, para a ciência, é profundamente desconcertante. Em cometas, por exemplo, esse tipo de comportamento pode ocorrer. À medida que o núcleo de um cometa se aquece ao se aproximar do Sol, ele libera gases em jatos que criam pequenos impulsos, capazes de alterar sua trajetória. Mas com o A10BMLZ, não há qualquer sinal de liberação de gases, nenhuma cauda, nenhuma trilha visível, nenhuma assinatura espacial que identifique evaporação ou atividade. Ele se move sem deixar rastros, como se fosse uma sombra dançando no vácuo. A única explicação que restaria, ainda assim frágil, seria o empurrão suave, mas constante da radiação solar. Sim, a luz do Sol, mesmo sem peso, exerce pressão sobre objetos extremamente leves. Esse fenômeno é real e já foi até usado em experimentos com velas solares artificiais. Mas o que intriga os cientistas é que, mesmo nesse cenário, o padrão de aceleração do A10BMLZ não bate com o que seria esperado de um fragmento passivo flutuando ao sabor da luz estelar. É como se ele tivesse intenções. E se estivermos sendo observados? Essa pergunta já foi reservada à ficção científica e às conversas conspiratórias. Começou a ganhar espaço dentro de laboratórios, universidades e observatórios. O motivo? Objetos como o Oumuamua e agora A10BLMZ não apenas desafiam as leis conhecidas da física orbital, como também apresentam sinais que, se não ferem a natureza, só podem apontar para algo criado ou controlado por inteligência. E é aí que o debate esquenta. O renomado astrofísico Avi Loeb, da Universidade de Harvard, foi um dos primeiros a levantar a hipótese que chocou a comunidade científica. E se o Oumuamua fosse, na verdade, uma vela solar artificial? Um dispositivo tecnológico criado para viajar entre os sistemas estelares, movido pela pressão da luz. A curva de luz registrada durante sua rotação indicava um brilho que variava de forma abrupta, como se ele fosse plano, metálico e alongado. Características incompatíveis com qualquer cometa ou asteroide. O A10BMLZ, mesmo mais próximo e menor, parece repetir esse mesmo comportamento errático e imprevisível. Mas nem todo mundo gostou da teoria. Muitos cientistas ainda se agarram com força às explicações tradicionais, preferindo acreditar em cometas escuros, detritos espaciais ou fenômenos que ainda não entendemos totalmente. Existe uma resistência cultural dentro da ciência. Aceitar a hipótese de tecnologia alienígena é, para muitos, cruzar uma linha que ameaça décadas de racionalidade. Mas o que é mais irracional? Recusar o que os dados mostram ou abrir a mente para que talvez esteja nos encarando lá do alto?
Mas o que é mais irracional? Recusar que os dados mostram ou abrir a mente para o que talvez esteja nos encarando lá do alto silenciosamente? Se tudo o que você ouviu até agora já parece estranho, prepare-se, porque o detalhe mais perturbador ainda está por vir. O A10BM-LZ não apenas realiza uma órbita excêntrica, mas se estica por centenas de milhares de quilômetros, como também se move na direção contrária à rotação da Terra. Isso mesmo, enquanto o nosso planeta gira para leste, esse objeto descreve sua órbita no sentido oposto, algo tão incomum que quase parece uma provocação cósmica. Para que algo lançado na Terra entre uma órbita retrógrada, seria necessário gastar uma quantidade absurda de energia e combustível, indo contra o movimento natural de rotação do planeta. Nenhuma missão espacial até hoje teve razões técnicas ou econômicas para fazer isso. Seria como tentar nadar contra a corrente de um rio furioso e ainda fazer piruetas no meio. Mesmo que fosse um fragmento de foguete perdido, não faria sentido que ele estivesse se movendo nessa direção, a não ser que tivesse sido lançado com um propósito muito específico, ou por alguém que não segue as nossas regras. Esse objeto foi detectado pelo mesmo observatório do Havaí, que anos antes identificou o Oumuamua, um lugar especializado em mapear objetos próximos à Terra e emitir alertas de risco. E embora o A10BM-LZ não representasse uma ameaça de colisão, sua trajetória continua sendo um quebra-cabeça que ninguém consegue montar por completo. Um corpo que desobedece os padrões, desafia a lógica e segue cruzando os céus como se estivesse à parte do nosso mundo. Hoje, o A10BM-LZ continua lá fora, girando em torno da Terra como uma elegância que beira o incompreensível. E mesmo com telescópios de última geração e softwares que calculam trajetórias em frações de segundo, os cientistas simplesmente não conseguem prever com precisão onde ele estará nos próximos meses. Sua órbita se modifica, seu ritmo se altera, suas reações desafiam todas as formas. O que parecia ser apenas mais um pedaço de lixo espacial está, aos poucos, se revelando um dos maiores enigmas da astronomia recente. O que mais inquieta não é a sua presença, mas o silêncio em torno de sua origem. Nenhuma explicação técnica se sustenta por muito tempo. Nenhum registro aponta para sua criação. Nenhuma missão conhecida perdeu algo que se pareça com ele. E quanto mais se tenta encaixá-lo em teorias convencionais, mais ele escapa como areia entre os dedos. Assim como aconteceu com Oumuamua, as perguntas se acumulam, enquanto as respostas desaparecem na vastidão do espaço. Talvez estejamos de fato testemunhando algo muito maior do que conseguimos compreender. Algo que desafia não apenas a ciência, mas a própria ideia de que estamos sozinhos. E se esses objetos forem mais do que coincidências? E se forem fragmentos de uma presença que nos observa, silenciosa, à distância? Talvez o A10BM-LZ não seja o primeiro e com certeza não será o último. E você? Acha que estamos diante de uma simples coincidência espacial ou de um visitante inteligente? Deixe aqui nos comentários a sua teoria. Se curtiu o vídeo, compartilhe com quem ama mistérios do espaço e se inscreve no canal. Até a próxima!